Olha só, uma vez eu preguei lá na Rotary sobre a alegria da salvação, e o Senhor, como de costume, sempre me dá um tema, e mais de uma vez Ele fez isso. Eu estava deitado na minha cama pensando, e Ele me deu esse tema, e Ele me conduz imediatamente na palavra, a buscar a sua palavra e ficar sensível à sua voz. Lucas capítulo 10, não sei se vai estar transmitindo ali a palavra hoje, mas eu vou colocar aqui também para estar acompanhando, tá? Fique tranquilo, meu celular está no modo avião aqui, Wi-Fi desligado. Lucas 10, 1 diz assim, ó, depois disso, repita comigo, depois, mais forte, com vontade, depois disso, vamos lá. Então a gente precisa entender o que aconteceu, porque Lucas capítulo 10 já começa Lucas relatando, ó, depois disso. Então eu preciso relatar um pouco, um resumo do capítulo 9 para vocês de forma rápida. Vou tentar ser rápido aqui, não é fácil, porque quando a gente está pregando a palavra de Deus, falando de Deus, é tão gostoso, amados, falando do amor dele, da palavra. É difícil administrar a eternidade. Nós estamos administrando a eternidade, não é simplesmente um tempo aqui na terra, é o tempo de Deus. Então não é fácil, né? É o nosso desafio. Esteja intercedendo por mim, principalmente os intercessores aí, Marisa, Vitória, amém, aleluia, aleluia. Então em Lucas capítulo 9, eu fui meditar, e eu falei para o meu irmão Ricardo, meu amigo Ricardo, cara, dá para escrever um livro com Lucas capítulo 9, dá para escrever um livro, cara, de tanta coisa que os discípulos viveram. Glória a Deus, tem mais papel aqui, aleluia. De tanta coisas que eles viveram ali. Porque no começo não precisa abrir, tá, amados? Eu vou falando com vocês podem depois estudar em casa, meditar em casa. E eu até incentivo a vocês, leiam Lucas capítulo 9, que vocês vão ver várias etapas, muitas coisas, muitos ensinos profundos de Jesus, e vários momentos diferentes que os discípulos viveram para aprendizado na vida deles, para crescerem na fé, para aproximarem de Deus, para serem capacitados por Deus e viver o reino do Senhor da terra. Então em Lucas capítulo 9, inicia com Jesus já dando para ele poder e autoridade. Declara comigo, poder, autoridade. Então Jesus já começa dando poder e autoridade aos 12 discípulos. Para quê? Com propósito, expulsar demônios, curar enfermos e principalmente pregar o reino de Deus. Olha que interessante isso, né? E principalmente pregar o reino de Deus. Poder se refere ali no original à força, à habilidade divina. Algo que só Jesus pode fazer. Algo que só Jesus poderia e pode nos dar. Poder e habilidade divina. Enquanto autoridade no grego significa uma das coisas que é direito, permissão, autoridade. Eu permito vocês fazer isso. Mas uma palavra, um sinônimo que me pegou, que achei muito interessante, é privilégio. A autoridade também é um privilégio que Jesus te dá, uma licença que Ele te dá para você executar isso. Olha que incrível isso. Expulsar demônio, curar enfermos e pregar o reino de Deus. Que privilégio nós temos. Vou pular lá para o versículo 6, destaca a obediência dos discípulos. Eles saem, pregam e curam por toda parte, cumprindo a missão recebida. Em Lucas 10, 6, se houver ali um homem de paz, a parte de vocês repousará sobre ele, caso contrário, ele voltará para vocês. Vou falar dessa parte também. Deixa aí, Brunão. O que eu aprendi com Lucas 10, 6? Ele já estava fazendo isso. Então, pregando, curando por toda parte, cumprindo a missão, e de repente, se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vocês. Então, se eles encontrassem pessoas de paz dessa paz, eles poderiam dar paz. Mas se caso eles fossem rejeitados, sabe o que eles tinham que fazer? Sacudir a poeira dos pés e continuar a missão. Sabe uma coisa interessante que a gente aprende, que Jesus estava ensinando para ele? Não pare a missão por causa de pessoas. Não pare a missão por causa daqueles que não vão receber vocês. Na verdade, Jesus está falando que não vão receber Jesus. Não pare. Vamos lá então. Ao retornarem, Pedro reconhece Jesus como Cristo, está no capítulo 10, o que marca o início de um ensino mais profundo sobre o discipulado. Por quê? Porque ali não foi carne e sangue que revelou Cristo, mas foi o Espírito. O Espírito de Deus revela quem é Jesus, mostra que quando temos a revelação de quem Ele é, somos convidados a escolher viver a vontade de Deus, adquirindo consciência da salvação. Aí se passa 8 dias, mais para frente se passa 8 dias,
Eles vão para o monte. Ocorre a transfiguração no monte, onde apenas Pedro, João e Tiago presenciam a manifestação gloriosa de Jesus. Então estava 12, ele dá a comissão ali para os 12, de repente só está 3 agora. Em Lucas capítulo 9, está lá no monte da transfiguração. Deixa eu ver quem é os personagens aqui, para não dizer errado. Pedro, João e Tiago. E Jesus se revela de forma extraordinária, de forma gloriosa. Mas aparece Moisés e Elias lá também. E aí eles se perdem lá, não sabem o que falam. Aí abre o céu e Deus, olha, eles não sabiam o que estava falando. E aí Deus fala que era para dar atenção a Jesus. Então Jesus queria se revelar ainda de uma forma ainda mais profunda. Olha que interessante, vocês vão entender. Jesus estava conduzindo eles a ter uma alegria do céu, a ver convicto para uma alegria do céu. Vamos lá, continuando rapidamente aqui, finalizando o resumo de Lucas 9. Então se passou 8 dias, ocorre a transfiguração no monte, onde apenas Pedro, João e Tiago presenciam a manifestação gloriosa de Jesus, reforçando sua identidade divina. E mesmo após essas experiências, teve um momento, lembra lá no começo? Jesus dá autoridade e poder. Eles vão, curam, saram, pregam, mas daqui a pouco chega um menino endemoniado e eles não conseguem expulsar o demônio. Que interessante isso, né? Eles não conseguem expulsar. Está em Lucas capítulo 9. Mesmo após essas experiências, os discípulos fracassam ao tentar expulsar um demônio de um menino. Por que eles fracassaram? Porque Jesus queria ir ainda mais profundo com a fé deles. Jesus queria levar um nível de fé deles. Olha só, Jesus os repreende, enfatizando a importância de ter fé nele, mesmo depois que ele não iria estar aqui fisicamente. Porque depois que o homem caiu, amados, o homem é tentado a viver pelas coisas que vê. O homem quer prova. O homem quer prova para acreditar, ele quer ver, ele quer questionar. O coração ficou dividido. O coração do homem endureceu depois da queda, depois que o pecado entrou no coração dele. E que acima, nossa fé precisa estar acima das próprias ações e habilidades. Daqui a pouco eu vou desacelerar, eu estou aqui para correr um pouquinho no resumo. Então a nossa fé precisa estar acima das ações e das habilidades. Vamos lá. Aleluia, louvado seja Deus. Aí daqui a pouco, Jesus levanta uma questão implícita. Ele está querendo ensinar ali, que estamos com Deus ou apenas querendo que Deus está conosco. Porque eu já vi muitas pessoas declarando aí, não, mas Deus está comigo, não, mas Deus é comigo. Não, mas Deus me ama. Quantos aqui já ouviram isso? Eu já ouvi. Deus me ama, não, Deus ama a todos. É uma verdade, mas a verdade não para por aí. Aleluia. E fica a pergunta, será que essas pessoas estão com Deus a ponto de obedecer a Ele, mesmo sem vê-lo? A fé dessas pessoas estão agradando a Deus, mesmo sem ver Jesus em forma de carne e osso? Porque Jesus é isso que ele estava ensinando, vocês vão entender. Então Jesus estava trazendo os discípulos, chamando os discípulos para uma obediência e uma fé autêntica, mesmo sem vê-lo. Porque quando Jesus repreende e fala, quando eles não conseguem expulsar, Jesus ensina um segredo, é que ele fala assim, ô geração incrédula. Tem uma versão que fala perversa, até quando terei de suportá-los? Suportá-los é tolerá-los, aguentá-los no grego, tendo paciência. Porque Jesus disse assim, até quando eu precisarei estar com vocês? Estava falando da forma como homem ali, que Jesus iria partir, e eles iriam precisar ter mais fé ainda, depois que Jesus partisse. Aleluia, vocês estão entendendo, amados? Amém? Estão entendendo? Está um pouquinho rápido, né? Vamos lá, logo depois, os discípulos discutem quem seria maior no reino. E Jesus responde ensinamentos sobre humildade. Eu vejo muito isso depois que eu me tornei pai, usando uma criança como exemplo
de entrega total e sincera. Os discípulos começam a discutir ali, quem que seria maior no reino? E Jesus ensina a ele que eles deveriam receber Jesus com o coração de uma criança, porque essa é a essência de fazer parte do reino dos céus, do reino de Deus. Jesus também ensina sobre justiça divina, porque Tiago e João, eles estavam no capítulo 9, de repente querendo destruir um povo, querendo orar para um povo ser destruído. Quem era esse povo? Os samaritanos. Então Jesus também fala sobre justiça no capítulo 9. Tiago e João estavam muito errados a respeito de justiça. E Jesus fala assim, eu não vim para destruir, eu vim salvar. Fala para eles. Olha que interessante. A missão de Cristo continua mesmo diante da rejeição, pois a justiça virá no tempo e no plano de Deus, não por desejo de ser humano, porque eles desejaram. Senhor, não quer que nós rogamos aqui para cair fogo e esse povo seja destruído? Por isso que se a nossa justiça não passar dos fariseus, transcender dos fariseus. E vamos lá. E o capítulo conclui com Jesus advertindo sobre o custo de segui-lo. Ele afirma que não é possível segui-lo com reservas ou colocando outras prioridades em cima dele. O verdadeiro discípulo deve deixar tudo e colocar Jesus em primeiro lugar. Vou abrir um parênteses aqui. Você sabe algo que me dá uma indignação, uma ira santa às vezes que eu ouço? É as pessoas se lamentando pelo passado, se lamentando pelo que deixou, se lamentando que ficou para trás, por causa de situações momentâneas, sendo que em capítulo 9 ele finaliza dizendo assim, deixa pai. Um indivíduo chega em Jesus e fala assim, Jesus, eu quero te segui-lo, mas deixa eu sepultar meu pai. Jesus fala para ele, deixa que os mortos sepultem os mortos. Teve um ali que queria seguir Jesus, mas queria fazer seus negócios primeiro. Jesus fala assim para ele, quem coloca a mão no arado não é digno, e volta para trás, não é digno de me seguir. E o que a natureza humana quer fazer muitas vezes? Se lamenta, poxa, mas eu estou perdendo isso, deixando de fazer isso, eu deixei lá, eu podia estar fazendo aquela coisa. Isso deveria ser natural para o cristão. Não só natural, mas um motivo de alegria de estar seguindo Jesus. Motivo de alegria. Porque Jesus conclui esse capítulo 9 dizendo isso. O verdadeiro discípulo deve deixar tudo e colocar Jesus em primeiro lugar. Jesus precisa estar em primeiro. Jesus deixou bem claro ali a respeito de um filho que havia acabado de perder seu pai. Ele deixou bem claro ali um cara que queria seguir Jesus, mas buscar seus próprios negócios. E aí você vê muitas vezes comentário, poxa, mas eu deixei para trás as coisas, minha família, não sei o quê. Ué, quem comenta isso? Quem é Jesus para essas pessoas que comentam isso? Qual é o chamado que elas estão atendendo? Mas você ouve as pessoas dizendo, não, eu sei o que eu fui chamado para fazer, mas esquece que foi chamado para morrer. E fazer sem morrer, meus irmãos, meus amados, você vai meter a cara na parede, você vai se frustrar mesmo, você vai desistir, você vai parar, você não vai aguentar. Fazer sem morrer não dá certo, não combina. Deixe que os mortos sepultem os mortos. O que significa mortos lá? As coisas velhas não pertencem mais à sua vida. Um dia Jesus entrou na sua vida e você decidiu, ou deveria ter decidido por escolha e por fé, segui-lo. E continuar seguindo, independente do que está acontecendo ou vai acontecer. Mas eu falo isso porque eu tenho muitas falhas, mas desde 2008 que Jesus me visitou, uma coisa que eu sou mais grato e me vejo como privilégio é dele ter me transformado. E continua me transformando. Na terça-feira, Marcelo, na última célula, o Senhor nos marcou naquele momento, porque Ele está sempre nos marcando. Nós vemos coisas gloriosas na presença de Deus, e eles são testemunha. Eu fui pego por uma alegria que eu não conseguiria explicar, se eu fosse falar para vocês, eu não conseguiria explicar. Aí eu tive que falar para o irmão, irmão, mas com tudo que você experimentou, né Vitor? Com tudo que você viveu aqui, e aí, como é que fica? Qual que é a resposta que tem que dar para Deus? Glória a Jesus, aleluia. Aleluia.
Por fim, é uma reflexão sobre a alegria e entrega aqui. Lamentar o que foi deixado para trás é sinal de falta de compreensão sobre o valor de Jesus. Ficar se lamentando é pura carne, é perder a missão, é perder o privilégio, é deixar de cumprir o ID, é deixar de pregar o evangelho, é deixar de manifestar o reino dos céus na terra, é deixar de viver segundo o Espírito Santo, amém? Aleluia! Hoje mesmo, eu testemunhei no Charola, Charola é um grupo que nós temos, testemunhei também no grupo de célula nosso, eu nem lembrava. Eu estava falando com uma professora hoje que tentou trabalhar com a gente, não deu certo, e não deu certo na época, porque ela estava muito mal mentalmente dizendo, psicologicamente dizendo. E na época eu tive a oportunidade de orar por ela, tive a oportunidade de ministrar na vida dela, e hoje ela testemunhou para mim: Marcelo, que gratidão eu tenho, de Deus ter colocado você na minha vida, e você ter orado por mim, você ter ministrado, porque eu me reergui, eu estou bem hoje. Glória a Deus, aleluia. Irmão, não gosto de perder a oportunidade não, porque as pessoas estão sedentas por Deus, e se os cristãos, a igreja não estiver cheia para transbordar, qual será a esperança dessas pessoas que estão sedentas? Se os cristãos, a igreja de Jesus não estiver radiante de alegria, vivendo a alegria que Ele quer que nós vivenciamos, não só viver, mas expressar essa alegria. Tem gente que me vê e acha que eu estou brincando às vezes, de ser alegre. Amados, a alegria de Deus é incontrolável, você não consegue controlar não. Quando você sente ela, você vive ela, você não... Até quando está B.O., surge alegria. Até quando vem tristeza, de repente já vem alegria. Porque a tristeza pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? Ela vem pela manhã. E a tristeza, é interessante que na linha teológica, bíblica, ela é temporária. Ela tem uma finalidade, mas a alegria é eterna. Meu Deus. Segui-lo deve ser motivo de alegria, satisfação e gratidão, não de lamentação. Seguir Jesus é motivo de alegria, satisfação e gratidão. Pois Ele, pelo menos teoricamente isso é muito fácil de declarar, eu sei disso, né? Pois Ele é a nossa salvação e a razão de viver, amém, igreja? É Jesus. E eu concluo no Lucas 9 dizendo que Lucas 9 é um chamado autêntico de Jesus, a um discipulado autêntico, uma fé verdadeira, humildade, entendimento da justiça divina e entrega total a Jesus, colocando-o como prioridade absoluta em nossas vidas. E agora eu vou para o tema alegria. Em Lucas 10, capítulo 1, Jesus lá está com 12, daqui a pouco com 3, se revelando em Lucas 10, trazendo ensinamentos, dando oportunidade para eles expulsarem, sararem pessoas, pregar evangelho. Jesus também faz isso para eles não fazerem, ensina eles que eles precisariam ter mais fé. Mas em Lucas 10 já deixa claro que Jesus não se limitou nos 12, Ele nomeia 72 pessoas no início desse capítulo. De 2 em 2, Ele os envia a todas as cidades que o próprio Jesus iria passar. E mesmo nomeando os 72, Ele deixa claro que ainda era poucos trabalhadores. Olha que incrível isso. 12, 3, daqui a pouco vai para 72, dá a missão para eles, e aí Jesus mostra, os trabalhadores são poucos. Vou pegar aqui Lucas 10. My Bible is in English here. Minha Bíblia está em inglês aqui, tem que passar português, né, gente? Deixa eu pegar aqui. Aleluia. Lucas 10. Estou na versão NVI. No versículo 2 ele fala: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ele não se limitou aos 72, como continua até hoje, contando com os trabalhadores e pedindo para os trabalhadores atuais rogarem por mais trabalhadores. E Deus, sabe o que é interessante? Que Deus não quer multiplicar a colheita, Ele quer multiplicar os trabalhadores. A colheita já está pronta, Ele diz. Está pronta.
Irmãos, nós temos que cuidar, porque gente preguiçosa, gente sugadora, consumidora de interesse próprio, para ficar bem entendido, não participa da colheita nem do gozo do seu Senhor, porque Ele chama para trabalhar, mas é um trabalho no Espírito, é um trabalho com Ele, como Jesus disse que só fazia o que viu o Pai fazendo, porque trabalhar sem Ele é fazer sem morrer. Aleluia, glória a Deus. Por meio do 72, Jesus queria expandir o reino de Deus e continuar curando. E Jesus quer que seguimos o seu exemplo, não para pararmos a missão por causa de pessoas, como eu enfatizei. Quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, também está em Lucas 10, ele diz a mesma declaração para os discípulos. Ele enfatiza isso. Quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos. Então, amados, a partir de hoje, tenha convicção, rejeição não é de Deus, não é Deus que está te rejeitando. Até mesmo quando eu ou você se sentir rejeitado, entenda algo, não é Jesus que nos rejeita, amém? Pelo contrário, Ele motiva e incentiva a não parar a missão por causa da rejeição. Aleluia. E sabe o que é interessante? De acordo com Lucas 10, precisamos lançar semente, porque quem sabe com o fruto, o crescimento dessa semente, e no meio ao crescimento da semente, dos frutos, sabe o que acontece? Milagres, prodígios, maravilhas. Quem sabe as pessoas que muitas vezes não recebem bem por causa de Cristo, vão ter a oportunidade de se arrependerem quando verem os frutos e os milagres. Poucas pessoas meditam sobre isso, mas milagre também é causa de produzir arrependimento. Deixa eu pegar na palavra aqui. Aleluia. Mas quando entrarem, Lucas 10, 10, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. E o reino de Deus, Jesus deixa bem claro aqui, não vai parar de vir por causa da rejeição. Deus não vai deixar de cumprir a missão dele, e você que estiver em Cristo, não vai deixar de cumprir a sua missão, por causa do sentimento caído de rejeição, aleluia, em nome de Jesus. Receba aí, amém, Vitória, eu também recebo, porque eu não quero esse sentimento desgraçado para a minha vida não, porque não é do Espírito de Deus, esse sentimento que rouba a alegria das pessoas, que rouba a alegria do céu, a alegria do Espírito. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaiba, porque se os milagre é causa de arrependimento, não é só causa de, glória a Deus, tal, claro, é glória de Deus, quem faz é Deus, mas também é para produzir arrependimento, principalmente aqueles para os incrédulos. Irmão, eu tive uma visão, nesses dias Deus manifestando prodígios e maravilhas aqui, muitas vidas vão ser atraídas para Jesus, porque vai produzir arrependimento naqueles que não estavam crendo, porque os olhos vão se abrir para ver, e os ouvidos vão se abrir para ouvir, em nome de Jesus, aleluia. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês, ou fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo, elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. Mas no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Será elevado até o céu? Não, você descerá ao Hades. Deixa eu pegar aqui agora.
Essas pessoas que não se arrependeram, mesmo vendo milagres, testemunhando dos feitos de Jesus, eram pessoas pagãs que não haviam testemunhado o que Corazim e Betsaiba havia testemunhado. Cidades que ficavam na região da Galileia, norte de Israel, nos dias de hoje, próximo ao mar da Galileia. Aqui eu trouxe como mais curiosidade mesmo. Lucas 10:16. Aleluia. Vai dizer assim, ó: aquele que dá ouvido a vocês está me dando ouvidos. Jesus dizendo: aquele que os rejeita está me rejeitando. Irmão, quando você está em crise de verdade, ou seja, eu creio que você está, quem te rejeita está rejeitando a Jesus, não você. Tenha essa convicção. Tenha a convicção de quem Deus é e de quem você é nele. Porque Jesus declara: aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Quem não crê em Jesus, quem não quer em Jesus, simplesmente está rejeitando a Deus. Então, se tem gente que rejeita a Deus, quanto mais a nós. Somos meros simples seres humanos. Vou pegar aqui do 16 ao 20. E os 72 voltaram alegres e disseram: olha só, os 72 voltam alegres, com tudo que Jesus disse ali, com tudo que eles tinham feito. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. 18. E ele respondeu, olha que versículo, olha que declaração de Jesus: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu imagino que ele deu um choque de realidade do discípulo nessa hora. Os 72 voltando todo alegre: glória a Deus, aleluia, curamos, saramos, expulsando demônios. Jesus, eles nos submetem ao teu nome. Cuidado com o orgulho. Eu vi Satanás caindo do céu. Irmão, receber milagre é muito bom, mas para cair no orgulho por causa do milagre é muito fácil. Vocês estão comigo aqui? Quantas pessoas na humanidade recebem milagre, deixam de caminhar com Jesus? É muito bom receber milagre, eu gosto, eu quero, mas mais ainda, de forma incomparável, eu quero Cristo. Aleluia! Me apaixonar por Ele cada vez mais, amar Ele cada vez mais, me alegrar com Ele cada vez mais, naquela alegria indescritível, Marcelo, sem explicação, no fluir do Espírito Santo, alegria que nem minha é dele. Aleluia, aleluia. Então eu coloquei aqui um alerta: cuidado com orgulho ao receber e ver milagres. A alegria não está nisso, por mais que podemos nos alegrar. A alegria que Deus quer trazer, a convicção que quer que nós tenhamos, simplesmente em andar e viver com Ele, não é essa. Em Lucas 9 ele elevou o nível de fé, em Lucas 10 ele eleva o nível de alegria, porque eles voltaram alegres, Sidney. Aí Jesus falou: opa, pera aí, cara, a alegria que eu quero que vocês experimentem, a alegria que eu quero dar para vocês, a alegria que eu quero que vocês vivam. Vamos lá. 19. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Eu não sei você, amado, mas eu tenho experimentado essa alegria, simplesmente porque meu nome está escrito nos céus. Porque tem vezes que Deus não faz nada, tem vezes que Ele não fala nada,
mas Ele está comigo, eu estou nele. E afinal não é isso que mais importa? Não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês estão escritos nos céus. Ai, aleluia, louvado seja Deus. E naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amados, mesmo que Deus faça, por nós ter sido salvos e sermos salvos, mesmo que Ele continue fazendo, o motivo de nosso nome, nossos nomes, falando plural aqui, de estar escrito no céu, é o principal motivo, é o motivo suficiente e a causa principal para nós nos alegrarmos. Aleluia! Eu achei que eu ouvi um glória a Deus por causa disso, uma aleluia. Essa é a causa principal e o motivo suficiente para nós nos alegrarmos. Alegrem-se, quando Jesus disse assim, carrerou, significa estar alegre, regozijar-se, ter prazer, alegrar-se. Jesus está nos chamando, tenham prazer, porque eu coloquei o nome de vocês nos céus. Tenham alegria por causa disso, tenham satisfação, vivam satisfeitos. Irmãos, e quantas vezes, eu já fui várias vezes, quantas vezes somos roubados por essa alegria? Sabe o que é roubar nossa alegria? Se chama mundo, as coisas daqui, as circunstâncias, situação, problemas, a ponto da pessoa se lamentar, poxa, mas eu deixei aquilo, deixei isso. Ela esqueceu que o nome dela está escrito no livro da vida, nos céus, porque é para isso que Jesus fala para a gente se alegrar, é para isso que Ele nos chama para se alegrar. Aleluia. Independente, amados, do que Deus faça ou não faça, Ele quer que tenhamos essa satisfação, essa alegria de vivermos com Ele. E à medida que eu e você conheçamos a Ele, iremos ser mais alegres e satisfeitos. E olha só, eu fui para o encontro de carro ali, o pastor vem pregando sobre o Espírito Santo. Eu no encontro de carro encontrei um irmão lá de Gaúcha. O que ele preparou esses dias para ele pregar lá em Gaúcha? A alegria de Deus. E ele falou, Marcelo, muitos cristãos não sequer conseguem expressar essa alegria, por causa das necessidades terrenas. Ah, amados, eu me alegrei, estava eu e mais dois irmãos ali. Eu fui para lá para edificar minha fé. Deus me levou lá para confirmar a palavra. Mesmo Espírito. E aqui eu não estou só pregando, mas eu estou transmitindo o que eu vivo, procuro viver. E eu tive uma indagação, eu estava conversando com o Alex um tempo atrás, a gente queria entender, cara, como é que era a vida de Adão antes da queda, em relação à transformação. Ele precisava mais de transformação ou não? O que acontecia quando Deus via na virada do dia? Porque ele estava em forma perfeita, sem pecado. Mas aí, Alex, eu descobri algo. Adão ficava cada vez mais satisfeito quando encontrava Deus na virada do dia. Ele ficava cada vez mais alegre, porque a presença de Deus via. Não era a rotina dele que satisfazia ele por completo, mesmo ele estando no estado de perfeição. Era Deus vindo na virada do dia, que trazia mais da perfeição de Deus, mais de Deus para a vida dele. E é para isso que Jesus nos restaurou, para nos levar a Deus. Nós temos mais de Deus em nossas vidas, aleluia. E com isso temos mais alegria, mais gozo, mais satisfação, sermos cheios, transbordar da presença, e enfatizando o ponto principal aqui, da alegria dele, aleluia. E aí Jesus em João 15, ele fala de uma alegria completa. De onde vem? Pergunta, repete comigo essa pergunta, de onde vem? A resposta é tão simples, mas é tão poderosa. Sabe de onde vem a alegria completa? Das palavras de Jesus.
Não vem de milagre, não vem de cura, não vem de expulsar demônio, simplesmente das palavras do nosso mestre, do nosso Senhor e Salvador, do nosso Redentor, daquele que vive. João 15:11, tenho-lhe dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Quantos querem dessa alegria completa? Eu profetizo, ouça Jesus, você vai ouvir Jesus, e vai receber, vai viver essa alegria completa, em nome dEle, porque essa alegria eu quero, essa alegria que eu estou disposto a viver, essa alegria é o meu clamor. E amados, e quem permanece em Jesus experimenta cada vez mais da alegria completa, e vive alegre. Para expressar essa alegria, o fato de podermos ouvir as palavras dele é a causa de termos a alegria completa. Esse dia foi interessante, né? Uma das coisas que o ser humano dá mais desculpa é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas tem tempo para um monte de coisa, para as outras coisas tem tempo. E eu vi uma frase uma vez, fala: como dizer que não tem tempo para o Senhor do tempo? Sendo que o tempo de Deus, o Senhor, Deus nos deu tempo. É que a pessoa não tem coragem de falar assim: eu não quero, eu não quero. E ela fala que não tem tempo. Aí, esse dia o Diguinho estava conversando uma situação, eu falei: cara, como é que pode uma liberdade que nós temos aqui no Brasil, ainda, a oportunidade que nós temos de cultuar, de buscar Deus, Deus fala muito claramente aqui, e as pessoas ainda falam que não tem tempo. Mas por outro lado, você entende que a guerra é espiritual mesmo. Porque o próprio Jesus também diz: tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. É espiritual, bem espiritual. Porque para ter essa alegria completa, precisa ouvir Ele, senão a pessoa fica assim, ó, vivendo assim, ó. Ela está alegre, está triste, está alegre, está triste, está alegre, está triste, está alegre, está triste, está alegre. Qualquer coisa perde a alegria, qualquer coisa abala. Aleluia. Alegria, gozo, prazer, cará, no grego. Essa alegria completa. Onde surgiu a raiz da palavra portuguesa cara. Rosto alegre. Provérbios 15:13. Olha só o que diz em Provérbios 15:13, se o Bruno puder colocar ali. A alegria do coração transparece no rosto. Ei, amados, lembra que eu disse no início do culto? É impossível um homem, uma mulher, um indivíduo ser cheio do Espírito Santo e não ter alegria no seu rosto, e não se expressa a alegria de Deus no seu rosto. Isso é um sinal que ela tem vida com Deus, que o Espírito está trazendo da natureza, das palavras de Jesus na vida dela, vivificando as palavras de Cristo na vida dela, aleluia. E a palavra completa, pleirô, encher, completar, tornar pleno, para cumprir. Efésios 5:18, precisa abrir, mas ali, por que Paulo escrevendo a essa igreja, ele fala: não se enchei do vinho, porque na cultura pagã, eles se divertiam muito se bebedendo, tomando vinho, era com orgias, com pecado. Eu já vivi isso, falo com propriedade também. No mundo perdido. Esse dia eu estava no meio de um monte de médico, fazendo, eles fizeram um estudo do caso do meu ombro, e eu tive a oportunidade, é primo da pastora Maressa, lá nessa palestra, e eu apliquei corticoide, que é um anti-inflamatório, né? Aí eu comecei a testemunhar para os médicos ali sentados, né? E eu falei para eles: cara, pessoal, Jesus me tirou do Brasil para me salvar, não, esse é o motivo dele ter tirado do Brasil. Ah, é? O que aconteceu? Eu falei: a vida desgramada, sem propósito que eu tinha antes dele, os caras instalaram os olhos desse tamanho, porque era a vida que eu tinha, e um dos meus refúgios era a bebida. Eu era preso, cativo pela bebida. Eu não via a hora de chegar o final de semana para estar com os amigos bebendo, enchendo a cara. E ali era a minha alegria, a minha satisfação. Mas eu aprendi andando com Deus que eu nunca gostei de bebida. Era uma prisão espiritual mesmo. Agora a minha alegria hoje é beber da água viva. A minha alegria é beber daquele que chama: quem tem sede vem e beba de graça. De ter essa alegria, não só verdadeira, mas completa. Aleluia, glória a Deus.
E Efésios 5,18 ele vai dizer: não se deixai ser cheio do vinho. Efésios 5,18. Mas deixai-vos ser cheio do Espírito Santo. Não se embriague nessa versão com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo, que vocês terão alegria completa, que serão uma verdadeira satisfação, que serão pleno, cheio de gozo, simplesmente por estar se enchendo do Espírito e ouvindo Jesus. Aleluia! Aleluia! Olha só, aqui esta palavra está no plural. Por quê? Jesus disse assim no plural: para que as minhas palavras, porque Ele é o verbo de Deus e a fonte de águas vivas, é dele que flui a vida. Quando Jesus fala que quem crê nele, rio de águas vivas fluirá do seu interior, significa que o Espírito eterno estará vivificando as palavras eternas dentro de nós e nos dando da sua alegria. Está na Bíblia, em João 7,39, do rio de água viva. Está em Gálatas 5,22, um dos frutos, o segundo, depois do amor, o segundo é o Espírito. Se você ama Deus, se permanece no amor de Jesus, você vai ter essa alegria, a alegria completa, a alegria em viver com Deus. Aleluia! E como o Pai amou Jesus, como que Deus manifestava o amor dele em Jesus? Como? Simplesmente estando com a presença dele em Jesus. O Pai amou Jesus dessa forma, estando com ele. E o que mais alegrava Jesus era estar com o Pai. A alegria está ligada à satisfação. Por quê? Porque Jesus, ele chegou a declarar que o que saciava ele era fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Comida, o que está ligado à comida? Quando nós comemos no mundo físico, que a gente faz? Saciados, nós ficamos fortalecidos. Tem gente que dá até dor de cabeça, de repente come, dor de cabeça alivia. Olha só o que Jesus chegou a declarar. Olha onde estava a sua satisfação, seu amor, sua plenitude, em fazer a vontade de Deus, daquele que eu tinha enviado. Isso está em João 4,34. Vamos ficar de pé que eu vou finalizar com uma declaração aqui maravilhosa. Declarar o que eu vivi na casa do Marcelo e venho vivendo de lá para cá. O louvor pode voltar. Aleluia. Obrigado, Jesus, por sua alegria. O pregador tem que sempre tem algo a melhorar, né? Principalmente tomar mais água. Aleluia. Eu finalizo com o que o apóstolo Pedro escreveu aos cristãos espalhados na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e Bitínia. O apóstolo Pedro, perdão, acho que eu falei João, apóstolo Pedro. E é interessante que ele fala da alegria sem ele estar vendo Jesus lá de forma física, em forma humana. Ele também fala, no decorrer, pegando um pouco o contexto, de que sim, eles iriam experimentar tristeza por causa das provações. Mas ele deixa claro que a alegria ia sobressair. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. Olha o que Pedro escreve aqui. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Ele está, como se diz, elogiando, reconhecendo o amor desse povo espalhado nessas regiões, pelo seu Senhor, por Jesus, e mesmo sem ver ele fisicamente, mesmo sem Jesus estar ali em forma
humana, eles tinham convicção da presença, eles andavam na presença, eles experimentavam da paz, da graça, da glória de Deus. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Amém? Essa alegria indizível é alegria, em outras versões, indescritível, que se não pode explicar. Meu Deus, o Marcelo estava lá e disse: Marcelo, que alegria foi aquela, hein? Meu Deus, cara, queria ficar lá, quase que eu fico a noite inteira na casa do Marcelo lá. Quase que eu fico. Gente, não tem coisa melhor do que viver nessa alegria. Não tem privilégio, no contexto de capítulo de Lucas 9, de que eles estavam recebendo privilégio numa missão, mas não tem privilégio maior de ter essa alegria, esse gozo, essa satisfação, essa alegria indescritível. E no versículo 9 de 1 Pedro 1:9 ele vai dizer: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E além deles estarem exultando numa alegria indizível, gloriosa, indescritível, eles continuariam tendo motivo para isso. Não só dos nomes estar nos céus, mas também com isso relacionado à salvação das suas almas por meio da fé. Amém? Vamos orar, igreja? Eu quero orar com o coração muito grato por essa alegria hoje. E pedir perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo por todas as vezes que nós perdemos da alegria. Que nós deixamos de ouvir Ele, deixamos de ouvir a palavra dEle, deixamos de buscar Ele. E eu tenho certeza, quando Deus fala: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, você vai experimentar e viver dessa alegria. Amém? Pai, no nome de Jesus, quão alegre eu estou aqui, Pai, de compartilhar essa palavra com meus irmãos, com a tua igreja, com o seu povo. E Jesus, eu quero expressar minha ação de graça, minha gratidão por poder ouvir sua voz, por poder ter teu Espírito que dá vida à palavra, que traz sabedoria e revelação. Obrigado, Jesus, por compartilhar da sua alegria, que não é somente uma alegria qualquer, mas uma alegria completa. Jesus, o meu clamor é para que nós, como os cristãos que estavam espalhados, que recebem a carta de 1 Pedro, nós recebemos dessa alegria indescritível nessa noite. Nós clamamos por essa alegria, sensibilidade em ouvir sua voz, alegria em viver contigo, alegria da salvação, de sermos salvos, alegria que é produzida pela fé, alegria do nosso nome está escrito nos céus. Sim, Jesus, nos dê mais dessa alegria. Eu profetizo dessa alegria para você, homem, para você, mulher, para você, filho, para você, família, para você que está aqui, para você que está em casa. Uma fome e sede pela palavra e ouvir Jesus Cristo. Sim, Ele fará prodígios, maravilhas. Ele te dará poder e autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, apregoar o reino dos céus. Para muitos aqui Ele já tem dado, mas a sua alegria estará por estar nele, por viver com Ele, por ter o nome nos céus e pela salvação. Sim, Pai, perdoa-nos às vezes que nós não expressamos dessa alegria, não vivenciamos essa alegria, perdemos de viver essa alegria, mesmo tendo acesso ao Santo do Santo com o Espírito que nos foi dado. Sim, Pai, perdoa-nos, em nome de Jesus, em nome
nome de Jesus. Vamos adorar Ele. Choro